Então seja bem-vindo a mais um Think Tank. O Think Tank é um programa aqui do canal Acordo do Dinheiro, onde nós tentamos fazer a análise da semana que passou, do ponto de vista político e do ponto de vista económico. Também, como sabe, semanalmente estão comigo o António Nogueira Leite, que não está hoje, por razões pessoais, e como sempre voltamos a recorrer ao nosso Carlos Albuquerque, que, como sabe, é uma espécie de alternate aqui no canal Acordo do Dinheiro e no Think Tank. E como sabe também, eu aprecio muito a opinião do Carlos, portanto é ele que está aqui connosco hoje. E à minha esquerda está também o José Filipe Pinto e à minha direita o Luís Mira Amaral. Ora, antes de irmos ao programa de hoje, deixe-me recordar que o programa e o canal têm vários sponsors, neste caso concreto, a saber que são os sponsors do canal, é a Prozis e também a Bluecrow. O programa em concreto tem ainda a ajuda à produção do grupo Sendizeli Data, que faz software de gestão de empresas. Bom, agora sim, o que é que temos para si esta semana? Duas coisas, uma na vertente internacional, outra na vertente interna. Na vertente internacional é inevitável falarmos deste recente conflito entre Israel e o Irão, a posição dos Estados Unidos, mas também o que isto significa, ou o que pode significar para a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. A nível interno é inevitável o programa do governo e tentar perceber o que é que vale esse programa e saber também como é que as oposições se vão posicionar face àquilo que o governo acaba de apresentar. Agora sim, José Filipe, vamos começar pela guerra Israel-Irão, que é aquele facto que neste momento preocupa mais a comunidade internacional. É uma situação em que verdadeiramente o Irão conseguiu capturar a causa palestiniana. E é aí que está o cerne da questão. Significa que o Irão, que é persa, não é palestiniano, não é árabe. Nem sequer falam árabe, falam farsi. Falam farsi e, repare, este Irão está na origem daquela que se chama a terceira fase do terrorismo global. A primeira fase do terrorismo global foi a fase anarquista, quando mataram o nosso rei e o príncipe herdeiro. Sim. A segunda fase foi a anticolonialista. A terceira foi a nova esquerda revolucionária. Quando se diz que a esquerda não mata, eu aconselho a lembrarem-se do que fizeram as Brigadas Vermelhas, por exemplo, na terceira fase do terrorismo. E os Baader-Meinhof na Alemanha. Depois, vamos pensar na quarta fase. E a quarta fase é o terrorismo dito religioso, a que eu chamo terrorismo político de motivação religiosa. Que é o caso. É o caso. E qual é o ano zero dessa fase do terrorismo? É nada mais, nada menos do que a Revolução Iraniana, aquela que levou o primeiro Ayatollah ao poder, aquele que verdadeiramente acabou por transformar o Irão de uma monarquia numa república teocrática, que é o que ainda hoje acontece. Ora, esta república teocrática, o que é que fez? Capturou, e a palavra é mesmo capturou, a causa israelita e criou os seus proxies que desestabilizaram todo o Médio Oriente. Hezbollah, mas também, ou como gostam de dizer, o Hezbollah, mas também os Houthis, mas também a Jihad palestiniana e o Hamas, e percebemos que estes grupos são os seus proxies, e estes proxies funcionaram como uma escapatória para o Irão dizer que não atacava Israel. Pois não atacava diretamente, atacava indiretamente através dos proxies a quem fornecia não apenas o material, mas também o treino, porque o treino é feito com o apoio do Irão e muitas vezes no Irão. O que é que acontece face a isto? Israel, desde o início, e sabemos que a origem de Israel foi complicada, porque a declaração das Nações Unidas apontaria para dois Estados, um Estado judeu, que é Israel, e um Estado árabe, ninguém falava em Estado palestiniano, e essa declaração Israel não a respeitou. E não a respeitou porquê? Porque declarou a independência antes. E declarou porquê? Precisamente porque a Inglaterra, a quem estava entregue a zona, percebeu claramente que não conseguia levar a bom porto aquela nau. E por isso mesmo afastou-se. E quando a Inglaterra se afasta, Israel declara a independência. E nós percebemos que desde aí tem sido uma luta pela sobrevivência. E esta luta pela sobrevivência tem sido apoiada por quem? Pelos Estados Unidos. Agora, o que é que o Irão tem a ver com isto? Quando há esta revolução, quando começa a terceira fase do terrorismo global, espalham-se grupos terroristas um pouco por todo o mundo para vender a falácia de que o mundo está em luta contra o Islão e que, portanto, é dever todo bom
muçulmano lutar pela causa islâmica. Esta questão depois vai apontar que o Irão identifica inimigos. Quem são os 3 grandes inimigos para o Irão? Os Estados Unidos, o grande Satã, a Grã-Bretanha, a Inglaterra, se quisermos, e Israel. Israel é o pequeno Satã, mas a partir daí percebemos claramente que entre Israel e o Irão não há possibilidade de negociações. Há os Estados Unidos pelo meio, e os Estados Unidos são vistos pelo Irão como o grande Satã, aquele que verdadeiramente apoia todos os movimentos que se opõem ao Irão. O que é que temos aqui neste momento? Israel percebeu as fragilidades do Irão. E essa fragilidade é evidente. Porquê? Percebemos que estes grupos só começam a pedir paz e negociações quando estão em situações de fragilidade. E Ou seja, o Filipino está a dizer que Israel quis fazer com o Irão aquilo que já fez com o Hamas. Exatamente, e com o Hezbollah e com os Houthis. E o que é que acontece? Ao fazer isto, fez porquê? Porque percebeu que havia aqui uma janela de oportunidade. E há sempre uma justificação. E que não tem nada, não tem nada, não tem apenas a ver com a questão nuclear. Não tem, mas também tem. E porquê? O Irão costuma dizer que o nuclear que está a desenvolver não é para fins bélicos. Sim. Mas, repare, salvo erro, já houve 7 resoluções das Nações Unidas a chamarem à colação o Irão no sentido de parar o seu programa nuclear. Também percebemos que o último relatório, porque o Irão faz parte do grupo dos países que assinaram o Tratado da Não Proliferação Nuclear, percebemos que o último relatório foi tremendamente cáustico em relação ao Irão. Percebeu-se claramente que, se não estou enganado, o Irão estava autorizado a fazer um enriquecimento de 3,75%. Sabemos que já tem 400 toneladas, e eu vou repetir, 400 toneladas de urânio enriquecido a 60%. Passar este 60% para 90% é uma questão de meses, quanto muito. Pode ser só de semanas. E Israel tem esse dado que lhe permite, porque os serviços secretos israelitas são os que melhor funcionam no mundo, e por isso mesmo têm esse dado. E ao terem esse dado perceberam que o Irão, com aquele aparente pacifismo, repare, o Ali Khamenei, o líder espiritual e religioso e político, disse que não, o Irão nunca vai fazer a bomba atómica. Mas nós percebemos que os indícios apontam todos nesse sentido, não no sentido de não fazer, mas no sentido de fazer. Então, o que é que podemos ter perante isto? Uma ameaça. E Israel não tem dúvida que no dia em que o Irão tenha uma bomba atómica, a vai usar. Porquê? Precisamente porque o identificou como aquele que é possível atacar e destruir. Portanto, temos de ter isso em conta. Depois temos outro elemento. O Médio Oriente é um puzzle em que as peças não encaixam. E porquê é que não encaixam? Repare, as fronteiras por exemplo, de Israel. Sim. As fronteiras de Israel só são reconhecidas por 2 dos seus vizinhos. É a Jordânia e o Egito. E é agora. E é agora. Todas as outras estão, os países vizinhos consideram que Israel está a ocupar território seu. E para a causa palestiniana, Israel não deve existir, porque a causa palestiniana defende um Estado palestiniano de onde a onde? Do mar Vermelho até ao rio. From the river to the sea. Exatamente, significa o quê? É toda a Palestina. Quer dizer que é negar a existência a Israel. O que nós aqui percebemos claramente é que Netanyahu estava com problemas internos. Tinha resistido muito dificilmente a uma moção de desconfiança. Sabia que tinha 6 meses até à próxima moção. Sabia que nos Estados Unidos já se tinha recebido o líder da oposição israelita. E começou, Netanyahu é um sobrevivente. A sua vida política mostra que ele é alguém que está adaptado ao seu tempo e que identifica claramente a oportunidade. Filipino, uma dúvida que eu tenho. Dúvida nem tanto, mas logo no primeiro dia, quando Israel fez os primeiros ataques ao Irão, os Estados Unidos apareceram a dizer não tem nada a ver com isto. Não é bem assim. Nunca foi assim e nunca será assim. O que acontece é que Trump tem um projeto para o Médio Oriente. E eu chamaria a atenção para um outro programa, falámos aqui de uma questão muito simples. No Médio Oriente há interesses regionais, mas há interesses globais. Exato. É o mundo de múltiplas ordens. Quer dizer que a China está interessada no Médio Oriente. Quer dizer que os Estados Unidos estão obviamente interessados no Médio Oriente.
E a Rússia também está interessada no Médio Oriente. Portanto, um belo melee. Portanto, já voltamos a isso. Carlos, tu és o newcomer aqui. Nós estamos longe de ter choques petrolíferos. Mas isto pode ou não destabilizar a economia mundial? Vamos lá ver. Isto estabiliza a economia mundial todos os dias. A mim o que me surpreende é que eu acho que neste momento estabiliza menos do que seria expectável face ao que está a acontecer. Parece-me, os próprios mercados, que são normalmente, digamos, o ácido teste de tudo isso, não têm tiveram assim alguns comportamentos em abril com as tarifas desceram, mas voltaram a recuperar. Eu às vezes... Ainda ontem, por exemplo, o petróleo desceu. Portanto, os próprios mercados, a economia do petróleo, a partir do momento em que os Estados Unidos se transformaram o maior produtor mundial de petróleo e, digamos, não sendo os países árabes, havendo alternativas aos países árabes, eu penso que aí, de algum modo, a economia do petróleo teve alguma alteração, mas eu disse, percebo, quase nada. Pouco ou quase nada. Agora, eu acho é que os mercados não têm reagido de uma forma tão volátil como seria expectável. Apesar de tudo, tem-se mantido mais ou menos. Eu fico às vezes com a sensação de que, por exemplo, já ninguém acredita muito naquilo que o Sr. Trump diz, porque ele diz agora aquela expressão taco, não sei se aquela expressão de taco que é Trump always chickens out. Portanto, o Trump volta sempre atrás. E quando estas expressões começam a acontecer, a economia já não... É um bocado a história do rei vai nu. Quer dizer, a economia já acredita tudo aquilo que se diz, daqui a uma semana volta atrás e ficou tudo na mesma. E cada empresa diz, vamos fazer aqui o meu trabalhinho, vou fazer a minha gestão e vou avançar. Portanto, pode haver um problema de petróleo? Pode sempre haver. O mundo está instável, eu acho que está sempre instável, umas vezes mais, outras vezes menos. Mesmo no caso da guerra, deste tema da guerra do Irão com o Irão, a sensação com que ficamos, pelo menos aqui, do nosso lado, é que a resistência do Irão é uma resistência, e o professor Issa já deu essas explicações, são muito claras, a resistência do Irão é uma resistência muito mais frágil do que pareceria. Limita-se a mandar todos os dias aquelas cargas de mísseis e drones que apoiavam a Rússia, mas depois aquilo, quer dizer, dá mortes, infelizmente dá mortes, dá feridos, dá destruição, mas a resistência é uma resistência que é relativamente fraca. E a sensação com que se fica é que, efetivamente, naquela zona, o grande poder é Israel. E é preciso ter aqui uma nota importante. Israel tem 9 milhões de habitantes, o Irão tem 90. Israel tem 9, e só o Irão tem 90 milhões de habitantes. Israel tem 9 milhões de habitantes. Israel, parece que é claro, domina completamente o espaço aéreo. Do ponto de vista de poderio aéreo, Israel tem mais aviões que a França e o Reino Unido juntos. Que é para as pessoas terem uma ideia. Não, tudo bem. E, aliás, não sei, mandam dizer. Mas quer dizer, Israel tem 9 milhões de habitantes. É um país com menos habitantes do que Portugal. O Irão tem 90 milhões de habitantes. Curiosamente, eu ontem por acaso estive naquela conferência da ANAU, muito interessante. E a ideia com que fica, depois de uma série de intervenções de pessoas internacionais, pessoas americanas, europeias, inclusive aquele senhor Dmitry Kuleba da Ucrânia, é que tudo se vai manter mais ou menos assim. Claro. Quer dizer, aliás, tudo se vai manter mais ou menos assim, e portanto, quer dizer, a sensação que fica é que as grandes empresas, mesmo as grandes empresas americanas, têm ali a ameaça do Sr. Trump todos os dias, manter-se-ão como está. Alguns, um ex-primeiro-ministro francês dizia, não me peçam para optar entre a China e os Estados Unidos. Eu tenho as minhas empresas e os meus negócios na China e nos Estados Unidos. Não me peçam para optar que eu não vou optar. Nós mantemos nos dois. E, portanto, do ponto de vista económico, curiosamente, por exemplo, o Dmitry Kuleba, quando lhe perguntaram, o Durão Barroso estava a fazer entrevista, quando lhe perguntaram qual era a probabilidade que ele via de um acordo de cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia, ele disse, eu sou extremamente otimista, sou mesmo muito otimista, mas a resposta é simples, 0. Disse mais. Só tinham ensinado isso para agradar ao Trump. Disse mais. Sim. Disse. Foi claro. E acredita nisso? Isso no jornal hoje. E acredita nisso? Acredito que esta frase é verdadeira. Foi o Trump que, para não
nenhum deles ter o Trump contra. Ambos disseram que sim ao Trump, mas nenhum tinha intenções de fazer um acordo. Para mim, a sensação que existe é que o Trump, cada dia que passa, se calhar nós estamos enganados deste lado aqui do mundo e na nossa visão, digamos, daqui. Agora, a sensação é que está tudo muito instável, entre aspas, mas é uma instabilidade quase normalizada. Luís, do ponto de vista energético, o Luís conhece bem o mercado. Nós estamos muito longe daqueles períodos em que o OPEP mandava no mercado do petróleo e, portanto, isto seria uma mas há aqui questões do lado da oferta, já foram aqui referidos, e há do lado da procura. Do lado da oferta, de facto, a OPEP não manda hoje em dia como mandava antes, porque, entretanto, os Estados Unidos apareceram como um grande produtor, houve outras ofertas que apareceram, portanto, a OPEP já não tem o domínio, o monopólio que tinha antes. Depois, do lado da procura, é preciso perceber que todos os países ocidentais, depois do primeiro choque petrolífero feito pelos árabes, a primeira lição, diversificarem, são muito menos dependentes do petróleo que era antigamente. Portanto, nós, hoje em dia, quando houve o primeiro choque petrolífero, utilizávamos petróleo para produzir energia elétrica, deixámos de utilizar, nos países ocidentais já ninguém utiliza petróleo para produzir energia, passámos para o gás natural. Nos transportes, como temos percebido, a entrada do veículo elétrico tem diminuído a procura de petróleo, onde lhe devo dizer que o petróleo ainda vai ser muito fundamental é na indústria. Todos os derivados petrolíferos que servem para a indústria petroquímica acho que não são tão fáceis de substituir. E, portanto, o petróleo hoje, as economias estão menos dependentes do petróleo que estavam antes. Isto é positivo do lado da procura e do lado da oferta. O PEP não manda como antes. E, portanto, eu estou de acordo que vamos manter a estabilidade, pode aumentar ligeiramente a volatilidade, mas os preços não têm uma subida dramática como houve no passado. E, portanto, os mercados acomodaram isto, como acomodaram a volatilidade do Trump nas tarifas, e, portanto, vamos andar em estabilidade, talvez um bocadinho mais volatilidade, mas não é um choque dramático como houve no passado. E devo dizer, eu tenho mais preocupações sobre a água como recurso escasso do século XXI do que tenho sobre o petróleo. Sobre o petróleo, melhor ou pior, vamos analisar alternativas, não na indústria petroquímica, mas na componente energética vimos arranjando alternativas. Agora, na água, para mim é o grande recurso escasso do século XXI, não vejo essa alternativa tão simples. Portanto, apesar da guerra, eu devo dizer que não vejo isto como um choque dramático, e nesta guerra de Irão-Israel, complementando o que disse, gostava de assentar 3 dimensões. Primeiro, é que pela primeira vez o território israelita é flagelado de uma maneira que não fez outras vezes. De outras vezes eram zonas fronteiriças. Agora, Tel Aviv e Jerusalém também apanham os mísseis israelianos, porque não há nenhum escudo invisível, não há segurança absoluta, como se viu. Portanto, alguns também são. Portanto, isto é um facto novo, que é que a opinião pública israelita pode ser sensível. Ser Tel Aviv e Jerusalém flagelado. Segundo, mais uma vez, digo infelizmente, porque o nosso compatriota António Guterres mostrou mais uma vez que é totalmente irrelevante na cena mundial. Repare que não se fala da ONU, fala-se no Erdogan ou do Putin, tudo bons rapazes para ser mediadores, mas ninguém fala da ONU nem do Guterres. Portanto, infelizmente, mais uma vez, o Guterres mostrou a sua total irrelevância na cena mundial. Por isso é que eu uma vez disse no Expresso, e a Legião Climática reagiu violentamente, disse que o Guterres, para compensar a sua irrelevância climática, tornou-se o Papa da Legião Climática. Para compensar a sua irrelevância internacional, tornou-se o Papa da Legião Climática, tendo como ajudante a Greta Garbo, a menina Greta Garbo. Segunda dimensão. Terceira, reparem que Israel foi atacar alvos militares e estratégicos e energéticos iranianos, não provavelmente a população civil. É claro que depois há sempre efeitos laterais que podem apanhar. Isto é um pouco o que a Ucrânia faz na Rússia. Em contrapartida, o Israel não tem qualquer escrúpulo de atacar alvos civis, como é o caso de Jerusalém e Tel Aviv, que é aquilo que a Rússia faz também sobre a Ucrânia. Mas aqui vejam que a opinião pública ou publicada é totalmente assimétrica. A esquerda que comanda a comunicação social, vejam o Banzé que faz sobre os ataques israelitas, mas é totalmente omissa sobre o facto do Irão atacar alvos civis. Também na guerra Rússia-Ucrânia, ninguém se preocupou com as imagens que a gente vê nas televisões quando há bares residenciais ucranianos destruídos. Isso não há nunca uma palavra da esquerda e da comunicação social que está atuada sobre esta matéria. Portanto, vejam a simetria de informação. Depois temos que perceber outra coisa. É que
e para mim é evidente no caso de Gaza e também está a ser evidente no Irão. Quem controla as notícias é o Hamas e neste caso o Irão, apesar do poderio militar israelita, do seu brilhantismo estratégico, eles em termos de comunicação social estão muito mal. Na guerra do Martin o Hamas ganha. Para já, se perguntar às pessoas com quem é que antipatizam mais, que antipatizam mais com o Netanyahu do que com os ayatollahs. Portanto, na guerra da comunicação social, infelizmente, mais uma vez, aqueles que estão do lado ocidental, como é o caso da Ucrânia e Israel, com defeitos que tem, também assumo, o Netanyahu não é boa peça, devo dizer, também confesso, mas de facto a guerra do ponto de vista da comunicação social é totalmente assimétrica, como a gente também já sentiu na política doméstica portuguesa. Portanto, há aqui uma assimetria óbvia nestas matérias, mas em suma, para dizer que a guerra pode continuar mais algum tempo. É claro que há aqui um problema que é os estoques que eles têm de um lado e do outro, quando é que são esgotados. Não sou expert militar para dizer o ritmo de esgotamento dos estoques, não sei dizer, mas acho que isto não é infinito e vai-se pôr. E, portanto, a guerra pode continuar, mas julgo que, para a reação que tiveram os mercados, isto não dá um choque violento como houve no passado, porque também os mercados, e é a vantagem dos mercados, são adaptativos, aprendem, encaixam e já não têm as hiperreações que houve no passado. E antecipam. Isso é uma grande vantagem dos mercados, é? Que a mão visível não consegue ter, mas que a mão invisível consegue ter. Eu acho que a guerra não vai continuar muito mais tempo. Com esta intensidade não vai, por uma razão muito simples. Todo o poderio do Irão está nos drones e nos mísseis. Os mísseis precisam de rampas de lançamento. Foram lá colocadas pelos soviéticos, por russos. O que é que acontece? Essas rampas, um terço já foi destruída. E sem rampas de lançamento não se pode usar uma fisga para lançar um míssil. E por isso mesmo é evidente que porque é que caíram mísseis, por exemplo, em cidades, no meio de cidades israelitas? Não é por terem passado por... Então, caíram, passaram. Não, o problema foi o excesso de mísseis que foram lançados, fizeram com que houvesse uma saturação das antiaéreas, dos 4 modelos. Mas isso já aconteceu, ataques russos sobre a Ucrânia, que também as defesas da Ucrânia não conseguiram estar hoje. E deixe-me dar uma imagem muito superior. É aquilo que o Trump está a fazer com as ordens executivas, são tais e com tanta intensidade que os tribunais não conseguem reagir. Não. Está a acontecer o mesmo. É a mesma jogada do Trump nos Estados Unidos. Os tribunais, mesmo que tentem reagir, não conseguem blindar-se a todas as ordens executivas do Trump. Não é possível, portanto, manter. O conflito vai manter-se. A guerra vai parar. E vai parar ou então vai descalar muito. Porquê? Porque Israel, neste momento, tem muito poder, mas não vai conseguir destruir aquilo que se chama as centrais produtoras de enriquecimento de urânio, por uma razão simples. Nós dizemos muito, falamos muito, que Natanz, porque foi destruída a parte superficial de Natanz, sabemos que estarão, em termos reais, as câmaras a 50, 60 metros de profundidade, e aí os Estados Unidos dispõem de bombas suficientes para chegar lá. O problema, a meu ver, é Fordow está a meio quilómetro. E está na montanha a meio quilómetro. E não há possibilidade de destruir sem ser por uma invasão terrestre, que é alguém que, repare, alguém que consegue entrar, mas não com bombas. Sim. Alguém que consegue entrar num bunker. Mas isso está fora de causa. Está fora de causa. Portanto, desculpe, no caso de Israel isso está absolutamente fora de causa, uma ação da Mossad a esse nível. Diria que se calhar que a probabilidade é muito baixa. Eu acho é que nunca se pode dizer neste caso que a probabilidade é zero. Não é zero. Aliás, eu penso e chamo a atenção para um dado. Há 15 anos aconteceu uma coisa que aqui no Ocidente falámos pouco. Foi o Stuxnet. O que é que isto foi? Foi um vírus que foi colocado nas centrifugadoras do Irão
para as baralhar, para basicamente as pôr em curto-circuito. E isso atrasou o programa nuclear do Irão 1 a 2 anos. Quem é que é responsável? Respondendo há pouco ao Camilo, é os Estados Unidos e é Israel. Portanto, esta guerra também é uma guerra cibernética. E sendo uma guerra cibernética, aí Israel, com o apoio dos Estados Unidos, está numa posição muito vantajosa. Então, porquê é que não termina com o Irão de vez? Não consegue, por causa de onde estão as centrais que enriquecem o urânio. Mas o importante é percebermos um dado que também temos pouco chamado à colação aqui, é que os países árabes, nenhum deles está interessado em que o Irão tenha a bomba atómica. E porque é que nenhum deles está interessado? Porque nenhum deles acredita no Irão. E quando nós aqui no Ocidente muitas vezes olhamos para o Irão, para a civilização persa, estamos a confundir as coisas. O Irão dos ayatollahs nada tem a ver com a civilização persa e a riqueza que ela representou para o mundo do conhecimento. São dois mundos completamente diferentes. E a Arábia Saudita, como disse, e muito bem, acaba por ser alguém que, liderando a maioria sunita, não está minimamente interessado que o Irão se transforme na potência aglutinadora da causa palestiniana. Só mais um dado. Temos sido aqui muito críticos de Donald Trump. Donald Trump fez várias coisas muito mal, fez uma coisa bem. Foi o quê? Tentou reabilitar os acordos de Abraão. Por isso mesmo ele foi à Arábia Saudita ou ao Qatar, mas não foi a Israel, para pressionar Netanyahu a não entrar em confronto direto com o Irão, mas também para mostrar aos países árabes que Israel era confiável. Ele foi lá como que avalizar o governo de Israel. Este é um dado que o Ocidente não pode esquecer. Mas há aqui um episódio que vem de 2018 que eu gostava de ouvir a sua opinião. Foi Donald Trump que retirou os Estados Unidos do acordo celebrado na altura com o Irão, sim, pelo governo de Obama. E não foi isto que permitiu ao Irão depois aumentar brutalmente a sua capacidade de enriquecimento de urânio? Nessa altura, Trump estava a entrar no sistema. Trump foi um produto do sistema. Neste momento ele está a tentar criar um novo sistema. São coisas diferentes. O que é que Trump fez? Trump entendeu que com as sanções, que neste momento está a impor em todo o lado, acriticamente, ele entendeu que as sanções seriam suficientes para demover um regime dos ayatollahs. Porquê? Quando eu escrevi o livro O Terrorismo Religioso, onde se está a discutir, o país em que se está a discutir com mais afinco, que se a fé é um assunto político ou diz respeito apenas ao mundo interior, é no Irão. O problema é que há duas visões, há a visão fixista e a visão modernista. A visão fixista, que é aquela dos ayatollahs, diz que toda a religião é que deve controlar a vida política, enquanto que a visão modernista diz que a pessoa tem a sua vida interior, tem a sua fé, mas há uma vida fora disso, que é a vida exterior, é a vida política. Neste momento domina muito a visão fixista. E o que é que Donald Trump, o erro de previsão que ele teve, a meu ver? Ele entendeu que, ao retirar-se do acordo, isso implicaria que o Irão fosse sofrer pesadas sanções e que as sanções seriam suficientes para que o Irão alterasse a sua postura no que diz respeito ao nuclear. Foi um erro. Foi um erro. Resta saber se mesmo esse acordo vem do tempo do Obama ia ser cumprido pelo Irão. Sim, também é verdade. Não conseguimos ver o contrafactual, mas era uma questão que era importante. Na altura estava a ser cumprido, não saberíamos se ia continuar. Isso é verdade. Havia fortes suspeitas. Sim. Aliás, havia duas teses na América. Uma que a favor ao Obama que ia ser cumprido e a tese desfavorável ao Obama não ao acordo é que eram muito céticos do Irão. Eu estou a escrever isso, tenho de entregar até ao final do mês para os Estados Unidos um capítulo sobre isso. E o que é que eu percebo? Percebo claramente que os terroristas, porque é que eles não são sujeitos do direito internacional? Precisamente porque não são homens de palavra. E essa é a grande questão. Nós temos de perceber que nenhum Estado se diz terrorista, mas acusa os outros de terrorismo. Mas a verdade é que todos os Estados patrocinam o terrorismo. E nós aqui temos de perceber que o nosso grande perigo é o terrorismo islâmico, como se percebeu, por exemplo, no 11 de setembro. Carlos, estiveste a ler, vamos mudar de agulhas, estiveste a ler o programa do Governo, ficaste entusiasmado? Deixa-me só, se me permites, voltar. Sim, claro. 30 segundos atrás e falar num tema económico
não tem nada a ver com isto, mas por exemplo, esta aquisição que é o banco francês, que o BPCE fez do novo banco, por valores em causa, mostra que aquele banco e os economistas trabalharam com aquele banco e os consultores daquele banco têm plena confiança no futuro. Eu não estou a falar especificamente na operação. Estou a dizer é que os valores da operação, na sequência daquilo até que já se disse aqui, são bastante elevados. E são bastante elevados, só são possíveis se o comprador tiver a perspectiva de que o futuro é um futuro em que pode ter resultados, o risco vale a pena. E, portanto, é o indicador... Mas eu acrescento uma coisa, se permite. Sim. É que aquele banco francês vem num conjunto de aquisições e, portanto, pode ter sobreavaliado porque subestimou a sua capacidade de gerir outros ativos. Portanto, há aí também uma sobreestimativa que é sempre de um tipo que vem num conjunto de aquisições com sucesso e acha que isto é sempre perigo limpo. Portanto, também não esqueça esse otimismo. Mas esse otimismo pode ter ali uma margem de tem uma margem, porque esse otimismo é permanente nas fusões. Há um artigo muito famoso sobre fusões que diz que é de winner's curse. Sobretudo das sinergias do dia anterior. No dia after é sempre um desastre. Se é a visão cínica, há um artigo muito famoso, antigo, que é um artigo dos mais importantes, que diz The winner's curse in mergers and acquisitions. A maldição do comprador. Justamente porque normalmente elas não dão. Mas achas que vai haver maldição, Carlos? Ou achas que o banco tem condições para continuar a rentabilidade que tem mantido até agora? Camilo, acho que tem que ter condições para ter mais rentabilidade, porque com esta rentabilidade o preço parece elevado, mas há o tema sempre do otimismo, porque o BPCE precisava de fazer aquisições fora das fronteiras de França. Não tinha nada na Ibéria. Não tinha nada na Ibéria. Mas quer dizer, eu só quero trazer isto no sentido que aquela entidade olhou para o futuro, seguramente, admito eu, é uma entidade séria, credível, não é propriamente uma banqueta, um anjo que venha aqui agora fazer isto, e entendeu que o futuro tem não é um futuro tão incerto ou com tanto risco, portanto, aquele preço vale a pena. Um artigo que eu recebi aqui do Niall Ferguson, que é um homem importante nas relações internacionais, diz que o ataque de Israel restaurou a credibilidade do Ocidente. É o título do artigo. O ataque de Israel restaurou a credibilidade do Ocidente. Onde é que está o artigo? O artigo recebi aqui. É um artigo num blog e numa página. Não é nenhum jornal, mas restaurou a credibilidade do Ocidente. Isto outra vez a sensação que nós temos é, quer dizer, quando as guerras acontecem, a Rússia não consegue avançar, andar ali atrás e para a frente como as não consegue avançar fortemente na Ucrânia. E neste caso Israel, e o Niall Ferguson diz que há aqui três países importantes neste tema do Ocidente e dos Estados Unidos. Israel, a Ucrânia e Taiwan. E os Estados Unidos têm que lidar com estes três. Não sabe bem se lida... Taiwan, porque a China pode invadir Taiwan, tal como a Rússia invadiu. Certo, mas isto são três países democráticos que têm que ser vistos pelos Estados Unidos como um eixo, não digo que é o eixo do bem, mas um eixo importante a defender. Mas enfim, só queria dar esta nota de que, em termos de economia, aparentemente aquilo que existe em termos económicos ou em termos de olhar para o futuro é... alguma confiança e, digamos, alguma, eu não sei se se calhar chamar de desvalorização é exagero, a perspectiva de que as coisas, ou esta instabilidade, ou mais ou menos, se normalizará e não terá um impacto muito grande. Deixe-me só fazer uma observação. Eu, como europeísta convicto, embora crítico das fragilidades da Comissão Europeia, acho que esta operação do Banco Francês na Ibéria é muito importante, que é das primeiras grandes operações transfronteiriças, porque no fundo nós estamos divididos em Portugal, são os espanhóis que tomam conta, porque é a extensão do mercado espanhol. E esta vem de fora da Ibéria, portanto, naquela lógica de operações transfronteiriças de banca de retalho, para ter um mercado mais único europeu na banca, é uma operação que é feliz e é emblemática. Camilo, mesmo para acabar, não vamos continuar este tema, senão estamos aqui o resto... O objetivo da União Bancária é que todo o mercado da União Bancária seja considerado mercado doméstico. Está claro, está transparente. Sim, mas para a banca de retalho tem sido muito difícil. E continuará a ser por várias questões. Agora, efetivamente,
este é um movimento, porque não há bancos pan-europeus. Só há um banco neste momento pan-europeu. Me passa pouco despercebido. Que é o Santander. É o Revolut. Ok, está bem. O Revolut tem 50 milhões de clientes. Sim. O único banco neste momento pan-europeu é o Revolut. O Unicredit italiano tentou isso. Os alemães não deixaram. Os alemães, e, portanto, esta lógica de união bancária como o mercado doméstico bancário é uma lógica que está na cabeça sempre do BCE, mas é difícil. É difícil de implementar. Porque o mercado de retalho é muito nacional. O mercado de retalho é muito nacional. Porque tem ligado a tudo aquilo que é a legislação complementar à legislação bancária. Mas agora, insistir um bocado nesta parte do novo banco e das aquisições transfronteiriças na banca. Este é o objetivo do BCE. É o objetivo criar do BCE. Bancos sistémicos a nível da zona euro. O objetivo do BCE é considerar... Aliás, tu presenciaste isso quando estavas na banca. Eu estive na construção muito tempo lá. É considerar que a União Bancária é o mercado doméstico do setor bancário. E, portanto, esta lógica uma operação transfronteiriça na ótica geográfica dos países. Para o BCE é uma operação, entre aspas, doméstica. Eu já o Ministro das Finanças foi feliz no que disse o Banco Espanhol, porque mesmo que não tinha evitado, ficou a imagem que ele pode ter evitado. Eu já volto a ti para a questão do programa do governo. Deixa-me voltar aqui ao Mira Amaral, também esteve na banca. Luís, esta compra por parte do BPCE, isto criou uma situação mais fácil para nós, porque se fosse o CaixaBank a comprar, teríamos problemas de concorrência? É evidente. Se fosse o CaixaBank a comprar com todo o preço que eu tenho para o BPI, onde fui quadro e administrador e pelo seu acionista, o CaixaBank, era, a meu ver, e acho que o Ministro das Finanças teve razão no que disse, a meu ver, uma excessiva concentração da banca espanhola. Depois há sempre aquela suspeita, e nós sabemos que isso acontece. Normalmente estes bancos espanhóis estão em Portugal, o departamento de risco está em Madrid, não está em Lisboa. Mas não é o caso Aqui do BPI. Só está o front-end. Mas não é o caso do BPI, pois não? O BPI tem tentado evitar essa imagem, não sei responder se é ou não, mas pelo menos a imagem tem tentado. No Santander defender. E depois há sempre o receio que numa fase de ciclo económico negativo, eles vejam a empresa espanhola e a empresa portuguesa concorrente, deixem cair a portuguesa e salvem a espanhola. Há sempre essa suspeita. Não está aprovado, mas há sempre essa suspeita. Portanto, ganhámos muito tendo um banco fora da Espanha, da Ibéria, e portanto a operação do ponto de vista português foi extremamente feliz, e eu acho que o Ministro das Finanças, aquilo que disse, foi oportuno. E de facto não sei se contribuiu para não se concretizar a operação espanhola, mas fica no retrato, fica muito bem no retrato do Ministro das Finanças, com uma preocupação que é legítima. Estas coisas a gente pode não conseguir provar, mas há sempre a velha suspeita. Com todo o apreço que eu tenho pelo Santander, pelo Banco Interno, agora pelo Abanca ou pelo BPI. Tenho grande apreço para estes bancos espanhóis que são excelentes e são muito bem geridos. Agora, nisso não invalida que eu, como português, tinha assim uma preocupação sobre a economia portuguesa e sobre as empresas portuguesas, se houver uma excessiva dependência da banca espanhola. Psicologicamente ficamos mais descansados. Vamos voltar à questão. Mas aí, sobre o BCE, deixa-me dizer uma coisa. Havia a tese que o BCE achava que delegava o caso português para os espanhóis e os espanhóis estavam contra da banca portuguesa. Havia essa fama também que o BCE tinha. Não é verdade? Esta operação francesa invalida um pouco essa tese. Nunca ouvi. Bom, só dizer que este banco comprou, tem cá em Portugal já quase 3 mil empregados. Portanto, não é propriamente uma coisa nova cá. Não é um call center. Não é um call center. Tem serviços técnicos, tem tudo isso, tem salvo ver 2.800, 2.900 empregados. Já tinha umas pequenas operações. No Porto. Não é call center, é muito mais do que call center. Não é despiciente. Não, é importante. Bom, vamos lá ao programa do governo. O programa Ficaste do governo... entusiasmado, ou não? A ver, eu como um homem com uma cabeça muito liberal... Não estou aos saltos, nem não sei foguetes para o ar, não fiquei, porque vejo menos liberalismo do que eu gostaria de ver no programa do governo. Apesar de tudo, eu acho que o programa do governo é um avanço importante sobre o programa do governo anterior, sobre aquilo que tem sido feito. Tem muitas medidas, e ainda como diz, eu ontem estive a reler uma boa parte daquilo, são 200 e tal páginas, não consegue ler tudo. Entre o programa do governo e o Benfica fica difícil também. mas o governo não vai fazer, acho eu, nem metade daquelas medidas. Mas o que é que tu destacas, em tua opinião? Destaco muito o tema da reforma. Até porque me interessou muito, da reforma do Estado.
E destaco uma coisa que eu vejo pouco cá em Portugal, e vejo pouco, é nós aprendemos com as nossas próprias experiências. Parece que o que é bom está tudo lá fora. Eu hoje o meu artigo no Jornal de Negócios 2 diz reformar o Estado, a banca como exemplo. Nós temos um caso de sucesso, diga-se o que se disser, a banca tem sempre esta má imagem, mas a banca portuguesa hoje É um caso de sucesso. se não é a mais eficiente do mundo, é das mais eficientes do mundo. E é, no BCE, na União Bancária, é a mais eficiente. Uma afirmação ousada. Eu, se fosse disseste da Europa, eu acreditaria mais. Mas do mundo... Camilo, se formos para os Estados Unidos é muito menos isso é eficiente. verdade, não é comparação. Muito menos eficiente. As bancas de retalho. A eficiência da banca europeia. É um desastre. Até porque os americanos têm o mercado de capitais, não precisam tanto da banca para se financiar. Não se esqueçam disso. Os americanos, mas quer dizer, independentemente disso, a banca portuguesa é das mais eficientes do mundo. Nós aqui há uns anos dizíamos que o rácio de custos, se fosse 50% das receitas era bom, mais do que 50% era mau, menos do que 50% era bom. Mas e hoje a banca portuguesa está nos 30. Nos 30 e qualquer coisa. 34 de média. Eu pensava que estava nos 40. Está nos 34 de média. É quase a nível espanhol. Espanhol tem mais. Não, Está estou-me a referir dos líderes, do Santander, do CaixaBank. Tem mais. Os espanhóis estão mais. Os espanhóis têm o rácio de eficiência espanhola é pior que o português, se bem que os bancos espanhóis são muito maiores, têm muito mais lucro. E, portanto, eu acho que a reforma do Estado, eu estive a ler, há muitos aspectos da reforma do Estado que são transversais a todas as políticas setoriais, desde os temas do Serviço Nacional de Saúde, os temas da educação, tudo isso, depois os temas que lá estão são temas puros de reforma do Estado. E o Estado tem muito para reformar. O Estado tem muito. E outra vez, veja o exemplo da banca, conseguiu fazer em 10 anos. Eu tenho aqui os números e conseguiu fazer em 10 anos uma redução de 20% nos custos gerais. Em termos de deflacionados, 30% no número de pessoas, 31% e 40% no número de balcões. Agora explica-me como é que tu fazes isto no Estado. Certo, não digo que faça. Agora, qual é a consequência disto no nível da banca? Os serviços são muito mais eficientes, as pessoas estão muito melhor servidas. Nós hoje transferimos dinheiro de casa no segundo, no momento. Um crédito à habitação, eu lembro perfeitamente quando eu estava em banca, eu tenho ligação com banca, o objetivo era fazer entre o pedido do empréstimo e a entrega do dinheiro à pessoa 10 dias. E eu lembro há 10 anos, era 10 meses. Um crédito pessoal hoje aprova-se internet diretamente sem mais. Sim, Portanto, sim. a banca em Portugal, elevadíssimos níveis de eficiência e de reforma administrativa, com ganhos de serviço muito significativos. E se este objetivo for... Isto é uma guerra. Como guerra exige... Não é explicável no Estado. Não vão conseguir no Estado... Eu sei que não é replicável. Eu apetecia-me escrever que vamos obter um quarto disto. Apetecia-me dizer isso. Apetecia-me dizer, o Estado devia ter como objetivo um quarto deste. Se o Estado conseguisse um quarto disto, já era um grande ganho. Acho que, por exemplo, nos temas da educação e da saúde, falamos muito, e as pessoas liberais têm um pouco essa ideia. Continua-se a falar sempre na complementaridade do público com o privado. E eu acho que uma verdadeira reforma, uma verdadeira quase revolução, era deixar de falar em complementaridade, falar em sistema. Há um Sistema Nacional de Educação que tem todas as escolas disponíveis. Como na saúde. Há um sistema de saúde que tem toda a saúde disponível. E a saúde é toda. Mas tens uma dificuldade depois que é convencer os partidos que estão à esquerda de que, olha, estão a dar lucro aos privados. Mas isto é o programa de governo. Estamos a falar no programa de governo. Outra coisa depois é a capacidade de o implementar. Tem que haver aqui alguma razoabilidade. Mas acho que o governo pode ser ousado no seu próprio programa. Mas porquê que tu dizes que este programa, em tua opinião, é melhor do que o governo anterior? Porque apresenta e aparenta muito mais um espírito muito mais formador. Não são grandes passos, não são grandes saltos, não são grandes revoluções, mas efetivamente nós olhamos para o programa de governo e temos permanentemente a reformar isto, a reformar aquilo, o tema da imigração, que já há pouco falaste, Sim. que se diz é para satisfazer o Chega. Não, é para satisfazer e para resolver um problema do país. Mas ajuda a secar as teorias do Chega. Isso. Se resolver o Estás problema de do acordo? país, se o problema do país for resolvido. Sim. O Chega não vive só disso, sabes perfeitamente que a minha opinião é que o Chega tem também um substrato ideológico que atrai muitas pessoas. Mas independentemente disso,
há caminhos, por exemplo, no caso da imigração, o caminho a própria lei da nacionalidade. Quer dizer, a lei da nacionalidade. O Milton Friedman tem um texto que corpora muito interessante que diz que o grande fluxo migratório para os Estados Unidos em 1900, antes da Primeira Guerra Mundial, não é contestado por ninguém. Agora porquê? Por causa do Estado Social. Ele diz, é muito simples, quando o fluxo migratório era para trabalhar, ninguém contestava, todos vinham para trabalhar. A partir do momento em que somente tem muito o Estado Social, o fluxo migratório tem esta dupla componente. A componente de quem quer vir trabalhar e a componente de quem quer vir aproveitar o Estado Social. E aí tem tu que achas que é isso que está por trás da contestação e do apoio que o Chega tem? Em Portugal. Eu acho o Chega... Nos Estados Unidos é muito evidente essa rejeição da sociedade americana aos imigrantes que não trabalham e estão alojados à custa do Estado. Isso é muito evidente. E nós não temos bem esta perspectiva. E portanto, o programa, em resumo, o programa é melhor que os anteriores. Eu acho que o programa tem um espírito e tem um estímulo reformista, como o PSD diz que é reformista. Mas muitas vezes muitas reformas dão uma revolução. Às vezes temos medo das palavras. Não tem que estar mais consciente da necessidade de fazer qualquer coisa do que há um ano atrás. Exatamente. Está muito, e acha que vai conseguir, Luís? E tem objetivos. Luís, deixa-me só acabar. E no tema acho que devia ser mais ousado nestes temas devia ser mais ousado nestes temas da saúde, deixar de falar em complementaridade. E da lei da greve? Não devia ser ousado aí? Como tu achas que a lei da greve estava? Enunciou o tema. Está lá enunciado. Está lá enunciado. Na lei da greve. Está lá enunciado o tema. A lei da greve, vejam o que fez a Meloni, fez até algumas... É importante, não faz sentido termos a greve durante a noite, o dia de Santo António, faz-se uma greve só para chatear as pessoas. Claro. Quer dizer, é a força do PC. Isso é não tem no Parlamento, mas tem ali, nas centrais depois sindicais. tem farinhas mansas todos os dias na televisão e por trás faz isto como se não fossem eles. Chama-se isso capacidade de intimidação. É capacidade de intimidação. Uma coisa que o Primeiro-Ministro tem dito, ainda hoje disse no discurso que eu ouvi, penso que disse esta manhã, eu vinha no carro e vinha a ouvir, nós não vamos demitir pessoas, não vamos reduzir o Estado. Não, devia reduzir o Estado. Mas isso... Desculpe, reduzir pessoas é um sucedâneo, não um objetivo. Sim, pode acontecer. Exatamente. Desculpe, eu no Ministério da Indústria reduzi 35 mil pessoas. No setor empresarial do Estado tinha a minha tutela, nunca falei em despedimentos de pessoas. Claro. Sempre falei em competitividade e dimensionamento das escalas. Que é reformar primeiro e isso faz E não parte tive da banzé nenhum, nunca ninguém contestou, foram 35 mil pessoas, tenho os números. Foi o tipo que mais libertou gente. É 8 anos. Deixe-me só dizer o que ele disse. Mas não nunca foi falei feito. em despedimentos. Não era o objetivo. O governo não vai reduzir o Estado. Vai tornar o Estado mais eficiente. Um Estado mais eficiente é um Estado mais pequeno. Está bem, isso é consequência. Sim, mas isto faz parte de um plano, a ideia é essa. Eu sei que faz. Luís, deixa-me voltar à pergunta. Acha que se consegue fazer uma reforma do Estado sem maioria no Parlamento? Eu devo dizer que nunca um governo consegue cumprir tudo o que se propôs, mas eu diria que se cumprirem 50% do que se propõe, já será excelente, já fico muito satisfeito. E devo dizer, no último dia a gente falou muito da reforma do Estado, mais na administração pública, e eu chamei a atenção dos quick wins, que é para ver logo as coisas começarem a funcionar, muito importante. Depois vi que o António Nogueira Leite, numa tertúlia sobre a reforma do Estado, comprou esta ideia dos quick wins e muito bem, porque é a maneira de começar a fazer qualquer coisa, mas falámos também da reforma do Estado, do setor empresarial do Estado. Que este programa já dedica a uma coisa aqui. Acho que não é o Ministro da Reforma do Estado que vai fazê-lo, tem que ser o Ministro das Finanças em conjunto com os Ministros setoriais. É a minha experiência governativa. E aí acho que a liberalização da ferrovia, naquilo que é possível, tendo outros operadores a funcionarem sobre as linhas que são públicas, mas os operadores podem ser privados, acho que é importante. E toda a questão que há do setor público de transportes é muito importante. Isto tem a ver também com a lei da greve. A gente tem que perceber uma coisa. A meu ver, não há direitos absolutos. Os direitos são sempre relativos em função de outros direitos. E, portanto, aquela velha tese que é a dicotomia de capital privado e trabalho e que justifica que a greve seja um direito inalienável nas sociedades modernas, eu acho que essa velha tese tem que ser minimizada no caso do setor público, em que nós temos, no fundo, serviço público versus trabalhadores. Não há capital privado, não estamos a defender capitalistas nas empresas de serviço público, estamos a defender os utentes. E no caso da empresa de transporte, até estamos a defender os utentes, não têm automóveis, são os mais desfavorecidos. E, portanto, eu acho que aqui isto tem que ser visto à luz do serviço público, que essas empresas
produzem. Portanto, não me choca nada. Se passa as Forças Armadas, as Forças de Segurança, ter limitações em termos de greve, daqueles direitos que todos os outros cidadãos têm, porque é que nestas empresas de serviço público, que servem o cidadão que até o mais desfavorecido não tem automóvel, não tinha que ser feito e equacionado uma limitação deste direito à greve como ele está hoje em dia, foi perfeitamente chocante em período eleitoral. Portanto, o Governo enunciou o tema, não sei se vai conseguir concretizar, porque isto depende da composição do Parlamento e não tem maioria, mas acho muito bem ter enunciado. Eu só tenho pena é que o Governo a enunciar este tema não tenha, por exemplo, também na saúde ou na educação, posto o tema, nós queremos um sistema que tem componentes públicas, privadas e tem componentes do setor sociais. Enunciava, depois concretizava ou não, a gente já sabe que pode ter dificuldades no Parlamento. E aqui devo dizer, eu não sou, aos 79 anos, já não sou daqueles tipos que vejam um programa de governo e fiquem entusiasmado. Mas posso dizer, já passei essas emoções, grandes emoções, mas posso dizer que fiquei agradavelmente surpreendido com o âmbito reformador e os eixos prioritários aqui anunciados. Mas devo dizer também, na questão da reforma fiscal, mantemos IRS com 11 escalões. Isto é uma aberração. Portanto, pois é. O IRC mantém a progressividade das derramas e anunciam que vão tentar rever, portanto, iam ser mais ambiciosos. Pois. Acho bem que haja uma tentativa de redução dos impostos, quer no IRS, quer no IRC, mas é chocante que mantenhamos 11 escalões no IRS e que no IRC mantenha a progressividade das derramas, até porque isto condiciona o crescimento das empresas. E depois condição... E é inconstitucional, Luís, é inconstitucional. É inconstitucional e é contra o crescimento das empresas. E são muito pouco ambiciosos na questão do goodwill das aquisições. Um tipo que... compra outra empresa, uma empresa compra outra empresa, paga o goodwill e é diferente de valor de mercado e valor contabilístico. Sim. Nos outros países, este goodwill é sujeito à amortização fiscal. Em Portugal não é, portanto, deviam ser mais ambiciosos aqui, anunciam o tema, mas são pouco ambiciosos. Mas porquê é que acha que não foram tão longe aqui? Como? Porquê é que acha que não foram tão longe? Não consigo perceber, até por uma razão muito simples, que o Ministro das Finanças devia perceber. É que se não forem feitos movimentos de fusões de aquisições, o Estado também não ganha nada. Portanto, aqui nem é despesa fiscal. Sim, sim. Aqui é incentivar movimentos de fusões de aquisições pela via fiscal. E nem é como isoladamente os bloqueados das finanças, e eu tive essa grande discussão muitas vezes no Governo com o Ministro da Indústria face ao Ministério das Finanças, não vamos dar incentivo fiscal, porque isto é despesa fiscal. Não é, porque despesa fiscal é quando pegam numa empresa que paga um dado imposto e reduz o imposto. Claro. Nos casos em que não houve movimentos, não houve receita fiscal, não há despesa fiscal nenhuma. Portanto, nestes casos até estimulavam concentrações empresariais, ser mais agressivos e até iam apanhar receita fiscal depois na fase seguinte. Portanto, acho que aqui podiam ter sido mais agressivos nesta matéria. Depois, devo dizer que, obviamente, eu percebo do ponto de vista social e político a subida do salário mínimo e a tentativa também de subir o salário médio. O salário mínimo pode ser subido por via política, o salário médio é a economia que o sobe. Portanto, claro, aí, ou põe a economia a crescer mais, ou aumenta a produtividade, ou o salário médio é uma declaração de intenções pífia só. Luís, mas deixe-me voltar a um tema há bocadinho que o Luís estava a falar, que me parece muito importante, na questão dos transportes. O Governo parece que quer recuperar aquela ideia que foi introduzida pela Troika de concessionar os transportes públicos de Lisboa e Porto, ou seja, das áreas metropolitanas. Isso não é uma forma de limitar... mas isto não é uma forma de limitar o poder que os sindicatos têm? Ou têm tido neste momento? Também é, mas além disso... O que eu percebi do programa do Governo é aquelas linhas ferroviárias, estou-me a lembrar, por exemplo, da linha de alta velocidade de Lisboa-Porto que querem fazer, poder haver outros operadores sobre a linha, não apenas a CP. Mas porquê só aí e não nas linhas Eles dizem no programa do Governo, nas linhas em que for possível, não excluem outras hipóteses, não enunciam quais, obviamente lendo aquilo a gente percebe logo, na linha de alta velocidade novas, claro. Para mim é tudo que deve ser feito. Bem, graças a Deus. Como em Espanha. Bom, temos que fechar o programa de hoje. Quero agradecer ao Carlos, regressado, e às vezes contar com ele no futuro também, que apreciamos muito a opinião dele. Agradecer ao Filipe Pinto e também ao Luís Mira Amaral e desejar ao António que nas próximas sessões já possa estar connosco. Bem, antes de irmos embora, quero recordar que o canal tem várias parcerias, a saber com a Prozis, com a Blue Crow, e este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sem Diesel e Data. Nós voltamos na próxima terça-feira, mas já sabe que amanhã às 8 da manhã eu e você temos encontro marcado no Ao Nascer do Dia. Muito obrigado e até à próxima semana.